Olá, turma do oitavo ano 2 da Escola de Educação Básica Municipal, professora Elvira Sardá da Silva. Aqui quem está falando é o professor Tiago Nilson da Silva, da disciplina de História. É uma videoaula para explicação do capítulo 15 e do capítulo 16. Tanto o capítulo 15 como o capítulo 16 estão no LDI volume 4. Então, é uma videoaula para explicar o capítulo 15, Imperialismo, África e Ásia, e capítulo 16, a América no século XIX. Então vamos para a explicação. Vamos iniciar pelo tema, pelo título, que fica mais fácil. Entendendo o título, nós conseguimos entender quase tudo. Imperialismo. Dá para entender como império, né? Então, algo relacionado a império. Em império, nós estamos falando de terras, território, de domínio, né? Controle. Então, imperialismo, império, nós estamos falando sobre isso. Então, sobre controle, sobre territórios. Então, é só para ter essa noção. Então, toda vez que você lê imperialismo, império, é algo relacionado a poder, a domínio, a terras. E nós vamos entender melhor na página 23, que fala sobre conceito. O que é imperialismo? Imperialismo é o nome dado para a exploração da África e da Ásia num contexto da Segunda Revolução Industrial. É isso mesmo. Então, quando a Europa, a primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra e depois se espalhou para outras partes do mundo. E a segunda revolução industrial, ela vai acontecer em vários países da Europa, principalmente, né? Então, nesse contexto, o que vai se dar? Que esses países, por ser industrializados, vão estar explorando vários territórios da África e da Ásia. Então, o imperialismo está relacionado à segunda revolução industrial. Os países europeus vão dominar territórios na África e na Ásia. Então, fica mais fácil de entender. Neocolonialismo, como é colocado, que é o novo sistema colonial, novo, colonial está falando sobre isso mesmo, é o mesmo assunto. É um momento das novas colônias, novos territórios ocupados pelas potências europeias. Na página 24 vai estar colocando uma imagem, né, retratando um pouquinho sobre isso, né, uma charge sobre o fardo do homem branco, né. Os europeus, considerados raça branca, né, falava que tinha esse fardo de estar levando progresso, a civilização para os povos que estavam vivendo de modo selvagem. Então eles falavam que tem esse fardo, essa obrigação de levar o progresso, a ciência, a civilização para os povos selvagens. Então, por isso que ele aparece esse desenho na página 24. Na página 25, Ascensão Europeia e Partilha Colonial. O que é isso, professor? A ascensão é o destaque, né, das potências europeias, né? E a partilha colonial está falando da divisa dos países em colônias, né, as novas colônias. O destaque aqui é a Conferência de Berlim. Em 1870, nesse contexto aqui, vai começar a surgir várias reuniões. Em 1884 fica conhecida como Conferência de Berlim, que é uma reunião entre as potências europeias da época para fazer uma nova divisão das colônias da África. Então, vai ser uma reunião para estar dividindo os novos territórios da África entre os países europeus. Quem vai ter o maior número de territórios num continente africano vai ser a Inglaterra e vai ser a França. Esses países terão o maior número de colônias no território
africano. Então, a Conferência de Berlim tratou isso, dividir a África entre os países europeus. Aqui tem uma foto, né? Na página 26, continuando nesse tema, imperialismo na África, né? Aqui vai dizer, já na primeira frase, já dá um resumo de quase tudo. A África foi o primeiro continente a ser explorado pelos países industrializados europeus no final do século XIX, isso mesmo. Então, é a África que vai ser o primeiro continente a ser explorado no contexto da segunda Revolução Industrial. Aqui está o mapa. Perceba o destaque aqui, ó, é mais escuro, que é o da marrom, né, da região da Argélia, da África Ocidental Francesa. Olha, Congo francês, também Madagascar. Olha só, quantos territórios que foram dominados, né, pela França. Olha só, quantos territórios que a França dominou lá na África, né? E depois, um destaque também para a Inglaterra, né? Então, a França e a Inglaterra, elas terão, né, um número maior de colônias no continente africano. Na página 28, vai dar o destaque para a resistência, né, à Guerra dos Boers, que Boers eram os descendentes de holandeses que estavam lá na África do Sul. E esses descendentes já tinham a resistência dos Zulus, que é um povo africano que habitava esse local. E nesse contexto, o que vai se dar conta? Vai se dar conta que esses descendentes de holandeses, vão querer dominar essa região e os ingleses não vão aceitar. Em torno disso, vai o quê? Vai ter uma guerra contra a dominação inglesa. E os ingleses vão derrotar os descendentes de holandeses e vai confirmar o controle britânico nessa região da África do Sul. O Congo belga é um país minúsculo como a Bélgica, né? Eles vão estar relacionados nesse contexto da segunda Revolução Industrial e vão lá para o Congo, né? E quem não aceitava a dominação, eles acabavam matando, submetendo a vários processos de tortura. E aqui o destaque maior, que além de eles estar explorando várias riquezas, né, como marfim e outras matérias-primas, eles vão estar mutilação de várias pessoas que não aceitaram esse controle, né, dos belgas. E a violência chegou a ser tão grande que vai chegar a milhões o número de pessoas mortas no Congo. E o rei, sabendo disso, ele vai tentar apagar as provas, né? Mas mostra o destaque aqui da maneira que os europeus tratavam os africanos. Os africanos eram mutilados, mortos, eram torturados por não aceitar. Então todo o movimento de resistência para mostrar que a África não aceitava, né, a dominação, né, e mostra isso. E mostra o lado dos europeus, né, que não aceitavam. Os europeus achavam superiores e poderiam fazer, né, não consideravam pessoas, consideravam os africanos como animais. Na página 29 vai dar início ao imperialismo na Ásia. Imperialismo na Ásia, novamente, os territórios que foram dominados pelas potências europeias. O destaque aqui, olha só, só pelo mapa já se percebe, né? Praticamente quase todo o continente asiático vai ter o controle, o domínio da colônia britânica. Isso mesmo, a Inglaterra que vai estar dominando, né, várias regiões, né? Principalmente destaque para a China, é isso mesmo. China, que vai ser a grande atingida, né, nesse contexto que a gente vai estar percebendo aqui. Então a Ásia também vai fazer parte desse contexto.
e a exploração inglesa na Índia. Olha que interessante. Na Índia, o primeiro movimento de resistência vai se chamar Revolta dos Cipaios. Professor, o que é cipaio? Cipaio era o nome do soldado indiano que trabalhava para o exército britânico. Por quê? Os britânicos possuíam poucos soldados lá na Índia e eles recrutavam as pessoas de lá. Então essas pessoas eram chamadas de cipaios. E devido à situação ruim economicamente, a cobrança de imposto, o desrespeito pela religião, esses cipaios se revoltaram contra os ingleses. Eles não vão ter um êxito, porém marca a manifestação, né, para esse conflito, né, marca o destaque principalmente para a não aceitação da maneira que a Inglaterra estava tratando, estava colocando a situação da Índia. Isso mesmo, uma resistência. Então a revolta dos cipaios foi uma resistência dos indianos à situação que a Inglaterra estava colocando eles a viverem, né? Aqui mostra até as execuções públicas que os ingleses faziam, né, para estar colocando medo no movimento, a maneira que eles tratavam, né, as pessoas, né? A exploração inglesa na China. Isso é de extrema importância, olha só. A guerra do ópio. O ópio era uma droga, né? E o que acontece? A Inglaterra pegava essa droga lá da Índia, plantava lá na Índia e queria vender na China, porém a China não aceitava, né? E o governo chinês acabou apreendendo um carregamento muito grande dessa droga, né, do ópio, e o governo inglês não vai aceitar isso, vai declarar guerra à China. E o problema é que a China vai acabar perdendo esse conflito, né? Não vai resistir muito tempo, e além disso vai assinar um acordo, vai abrir os 5 de seus principais portos às mercadorias britânicas, é claro, né? A Inglaterra é cheia de mercadoria para vender, e eles estavam à procura, né, de mercados consumidores, e depois, além de pagar uma indenização de guerra, vão dar a ilha de Hong Kong para o domínio britânico. Olha só que consequência que a Inglaterra colocou sobre a China, é isso mesmo. A Guerra dos Boxers. Esse aqui é um movimento de resistência muito interessante. Está ligado também à parte assim, até ancestral assim, da China, porque eles não vão aceitar a presença estrangeira nos seus territórios, e eles vão estar fazendo várias ações, né, para expulsar esses estrangeiros. Não vai ter êxito, mas mostra a não aceitação da dominação, porque muitas pessoas pensam, a China, a Índia aceitaram dominação, a África pacificamente. Não, com várias resistência, é isso mesmo. Então, foi a explicação do capítulo 15, vamos para o capítulo 16. É fácil de... Capítulo 16 tem um título, América no século XIX. Com isso, é muito simples de entender, né? A América no século XIX, olha só. Já está falando do local que a gente está estudando, a América, e o período, século XIX. Então, vamos entender mais facilmente. O destaque aqui, nesse capítulo, é o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, através do presidente Mao, ele vai fazer uma política voltada para a dominação da América para eles. O que é isso? Vai criar uma doutrina América para os americanos. Em outras palavras, eles vão afastar a presença das nações europeias, não vão aceitar a presença da França, da Inglaterra, Portugal, Espanha dominando esse território, e eles também não vão se meter nas questões europeias. Por isso que os Estados Unidos não vai se meter na partilha da África, nem lá na Ásia. E eles vão querer a América sob a tutela, o controle deles. Então, a América para os americanos nada mais é do que os Estados Unidos controlando a América por inteiro, a América Central e a América do Sul também.
vamos dar o destaque agora para a matança, né, dos indígenas. Não foram respeitados, nenhum presidente aqui da América respeitou o modo de viver deles, a maneira deles, os lugares que eles ocuparam, foram expulsos, dizimados, mortos, né? Os indígenas foram praticamente respeitados, são os nativos, né? As pessoas que deveriam estar ocupando os territórios, e eles foram expulsos das suas terras. Aqui tem uma imagem que dá para entender muito, porque no início dos Estados Unidos ele ocupava as 13 colônias, somente o litoral, e aqui o Destino Manifesto, né, que é a marcha para o oeste, o momento que eles saem do litoral e vão até o oeste para conquistar outros territórios, é chamado de Destino Manifesto, que eles se intitulavam um povo eleito por Deus, que deveriam levar o progresso, isso mesmo, e eles vão estar invadindo e tomando as terras dos índios. Guerra de Secessão acontece nos Estados Unidos, é uma guerra entre o norte, os estados do norte contra os estados do sul. A palavra secessão significa divisão, tá, pessoal? É muito simples de entender, aluno. Então, o norte, os estados do norte se voltava, que a gente já viu, né, a colonização, né, que dos Estados Unidos foi bem diferente. As regiões norte e as regiões dos estados, a região sul e a região norte era diferente. E aqui vai se dar conta disso. O norte, ele vai se voltar para a industrialização, é isso mesmo, mercadorias, coisa e tal. O sul não, o sul vai se mais para a plantação, as fazendas, né? E vai ter destaque o trabalho de escravizados, é isso mesmo. Então tem um território com dois modos diferentes de a parte econômica, né? Um é indústria, o outro está voltado para a plantação com mão de obra escrava. E a guerra vai se dar por conta disso. Por quê? Porque o norte ele quer expandir a indústria, né? E na indústria trabalha, quem faz parte é o trabalhador assalariado. E para isso tem a intenção de abolir o trabalho escravo. E também tem a questão econômica, né? Os impostos sobre a mercadoria. O sul vai ser mais para exportação e o norte ele quer crescer o mercado. Então vai ter esse conflito. O sul vai querer romper com a União, vai querer fragmentar, dividir os Estados Unidos em dois. Então é por isso que é guerra de secessão, guerra da divisão, né? Vai durar de 61 a 65 e o Lincoln, que vai se dar o destaque nessa guerra. O saldo é negativo, né? Mais de 600 mil mortos, é isso mesmo. Quem vai vencer vai ser o norte. O destaque aqui que em 63, bem no meio da guerra, o Lincoln vai dizer que vai dar a abolição da escravatura, vai dizer que o escravo não existe mais escravo por lei, né? Todos têm a liberdade perante a lei, e isso vai acabar fragilizando mais o sul. E vai surgir o Ku Klux Klan, que é o KKK, os grupos racistas, né? Que vão estar perseguindo os afrodescendentes, é isso mesmo. É uma prática que infelizmente até hoje perdura esse sentimento lá de perseguição, né? A não aceitação dos afrodescendentes. Prosseguindo sobre a América Latina no século XIX. A América Latina faz parte do México e toda a América do Sul. A América Latina faz menção aos idiomas latinos, né? Quem faz o idioma português, o espanhol. Então foram os territórios que tiveram a dominação espanhola e a dominação portuguesa. E a América Latina vai mostrar aqui que as condições de vida das pessoas, de trabalho, não houve melhora, né? E também vai mostrar que os Estados Unidos tomou a grande 50% do território do México, é isso mesmo. Então é conhecido como o imperialismo estadunidense, que é o momento que os Estados Unidos ele vai se voltar, né? Ele vai acabar dominando a América, como o professor já citou. E os países latino-americanos vão ocupar os territórios das populações indígenas, não vão respeitar,
e vão, assim como os Estados Unidos, os indígenas vão ser expulsos dos seus lugares, apesar de ter lei, de ter constituição que garante isso, mas na prática não vai estar, o indígena não vai ser integrado num projeto de construção nacional. No México, da mesma maneira, né? Mesma maneira, eles vão estar transformando essas terras indígenas, né? E vão estar ocupando. Então, o indígena ele não vai ter não vai ser inserido na sociedade, vão ser excluídos, vão ser expulsos dos seus territórios e muitos vão ser mortos, né? Terras indígenas na Argentina e no Chile também, olha só. Também, as terras indígenas também foram alvo dos projetos de construção nacional no decorrer do século XIX, tanto na Argentina quanto no Chile. É isso mesmo. É isso mesmo que vai acontecer. Tanto na Argentina quanto no Chile, as terras também vão fazer parte do projeto nacional. E os índios não vão ser inclusos, não vai ser integrado na sociedade. Infelizmente. E aí muitos deles vão estar morrendo, né? Terminou, fechou. Essa foi a videoaula de explicação. Se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma orientação, mande a sua mensagem e o mais rápido possível o professor vai estar orientando. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.